E aí, pessoal, bem-vindos a esta análise onde a gente vai simplesmente desconstruir o gigantesco movimento literário do realismo. Hoje nosso foco é entender exatamente como essa busca por uma realidade literal, crua e sem maquiagem aconteceu, contrastando a evolução lá em Portugal com o que rolou aqui no Brasil. É um tema denso, sim, mas as diferenças entre esses dois lugares revelam, de verdade, a essência do que as pessoas estavam vivendo e escondendo na época. Para organizar as ideias, aqui está o nosso roteiro de hoje. 1. O fim do filtro romântico. 2. O realismo em Portugal. 3. O realismo no Brasil. 4. Diferenças para memorizar. E 5. Um bônus super importante sobre realismo ou naturalismo. Bom, entrando direto na nossa primeira sessão, o fim do filtro romântico, a gente precisa entender exatamente o que esse pessoal do final do século XIX estava combatendo. Sabe aquele filtro perfeito das redes sociais que todo mundo usa hoje em dia? O romantismo era meio que isso. Ele suavizava tudo, escondia as imperfeições e deixava um mundo completamente idealizado. Já o realismo, o realismo é a foto original. Totalmente sem filtro, é a lente que foca nos defeitos estruturais e na mente humana exatamente do jeito que ela é. A ilusão sai de cena e a realidade objetiva entra chutando a porta. E como eles faziam isso na prática? Eles se apoiavam em 4 pilares. Primeiro, a objetividade, ou seja, narrar os fatos tirando todo aquele drama emocional exagerado do autor. Segundo, a crítica social, batendo forte de verdade nas instituições intocáveis da época, tipo a igreja, a burguesia e a família. Terceiro, a análise psicológica, criando personagens complexos e cheios de falhas reais. E por último, o cientificismo. Era a época de teorias bombásticas, como o evolucionismo e o positivismo. Então eles queriam explicar o comportamento humano de forma totalmente racional. Indo para a nossa segunda sessão, o realismo em Portugal, focando na famosa questão Coimbra. Vamos ver como essa realidade sem filtros deu as caras por lá primeiro. Olha só, a coisa não começou mansa em Portugal. Em 1865, rolou um embate pesadíssimo conhecido como a Questão Coimbra. Foi basicamente uma briga intelectual intensa. De um lado, jovens estudantes da Universidade de Coimbra com essas ideias realistas fervendo na cabeça, do outro, a velha guarda romântica, super apegada ao passado. Esse choque de gerações, junto com as famosas conferências do Casino, foi o estopim oficial da mudança. E qual era a missão dessa galera nova? Os realistas portugueses tinham alvos muito claros. Eles queriam combater ativamente o que viam como um enorme atraso cultural no país. Então os livros viraram ferramentas de combate mesmo, críticas duras para derrubar as estruturas de poder, especialmente a monarquia e o clero. A ideia era tentar acordar a sociedade portuguesa. E aqui a gente tem o grande nome dessa história toda, Eça de Queiroz. O cara realmente não tinha papas na língua e transformava essas críticas em histórias impossíveis de largar. Em O Primo Basílio, ele destrói a imagem da família burguesa perfeitinha de Lisboa, expondo toda a hipocrisia e o adultério. E em O Crime do Padre Amaro, ele atira direto na corrupção da igreja. Eram textos de confronto direto, sem meias palavras. Atravessando o Atlântico, chegamos à terceira sessão, o realismo no Brasil e o Mestre Machado. Aqui surge uma pegada bem mais psicológica. Mas calma, antes de falar dos livros, a gente precisa olhar para o cenário, porque o Brasil não estava nada tranquilo. Essa virada literária aconteceu no meio de transformações históricas gigantescas no final do século XIX. A monarquia estava em colapso, o país debatia a tão aguardada abolição da escravatura e os movimentos para a chegada da República estavam ganhando força. Era literalmente um país fervendo de mudanças. E aí, em 1881, 16 anos depois do início em Portugal, o Brasil tem seu marco oficial com Memórias Póstumas de Brás Cubas. O mestre Machado de Assis simplesmente quebra todas as regras. Afinal, a história é contada por um defunto autor. Pensem bem, alguém que já morreu não tem mais rabo preso com a sociedade, certo? Então ele pode contar a realidade nua e crua sem filtro nenhum. A grande sacada do estilo do Machado, e o que define ele de verdade, é esta ideia aqui: a ambiguidade. Enquanto Portugal ia para uma crítica social direta, o realismo do Machado mergulha nas trevas da alma humana. Com uma ironia afiadíssima e muito pessimismo, ele mostra que ninguém é 100% bom ou mal. Ações que parecem super nobres quase sempre escondem desejos totalmente egoístas e secretos. É um verdadeiro raio-x irônico da vaidade humana. Entrando agora na quarta sessão, Diferenças para memorizar. Esse é aquele momento de ouro para organizar tudo na cabeça, principalmente se a gente for encarar uma prova.
Colocando tudo lado a lado, fica super claro. Portugal largou na frente em 1865 com a questão Coimbra. O Brasil veio depois, em 1881, com o Brás Cubas. Os alvos? Os portugueses batiam de frente com as instituições gigantes, como o clero e a monarquia. Já os brasileiros, guiados pelo Machado, alfinetavam a elite carioca e a pura vaidade humana. Do estilo, Portugal usava uma descrição direta e narrativa para criticar, o Brasil ia fundo na ironia, na introspecção e brincava muito mais com quem estava lendo. E, claro, os grandes arquitetos disso tudo. Essa de Queiroz de um lado e Machado de Assis do outro. Para fechar nossa última sessão, um bônus rápido sobre a diferença entre realismo e naturalismo, que é uma dica de estudo clássica para ninguém confundir os dois. Muita gente mistura as coisas, mas é bem simples de gravar. Pensem no naturalismo como um realismo exagerado. Ou melhor, enquanto o realismo mantém o foco na mente complexa dos personagens e nas estruturas da sociedade, o naturalismo desce para o nível biológico. Ele trata o ser humano essencialmente como um animal, dizendo que a gente é totalmente controlado pelo ambiente onde a gente vive. O livro O Cortiço é o exemplo perfeito disso. As pessoas reagindo como bichos aos estímulos do ambiente. É literalmente o psicológico de um lado e o biológico do outro. Para a gente encerrar essa análise, pensem no seguinte: com toda a quantidade absurda de livros, filmes, séries e principalmente redes sociais que a gente consome todo dia, será que o nosso mundo de hoje prefere a ilusão reconfortante daquele filtro romântico ou a fotografia dura, nua e sem filtros da realidade? Entender o realismo não é só sobre o século XIX, é sobre entender como a gente escolhe encarar o mundo ao nosso redor hoje. Valeu demais por acompanharem essa imersão e até a próxima!